Os 5 maiores destaques desse domingo no mundo da NFL, meus jovens maravilhosos da NFL Brasil, semana 3 realmente pegando fogo. E o meu primeiro destaque vai para a grande vitória dos Rams em cima do San Francisco 49ers, ok? Tava tudo clicando para São Francisco, tava 14-0, tava 21-7, Jauan Jennings tava mandando beijinhos para todo mundo, ok? Só camisetas vermelhas, basicamente, lá no estádio dos Rams. A gente sabe que o time de São Francisco tem uma grande presença na cidade de Los Angeles, não é verdade? A Jauan Jennings, 11 recepções, 175 jardas, 3 touchdowns recebidos, o primeiro jogador dos Niners desde 2001 a ter 3 TDs recebidos numa partida. Terrell Owens conseguiu feito, né? Então, mesmo sem o Christian McCaffrey, mesmo sem o George Kittle, mesmo sem o Deebo Samuel, tava tudo clicando para São Francisco, que tinha tudo para conseguir a sua segunda vitória em 3 jogos. Mas aí o Matthew Stafford e o Kyren Williams simplesmente falaram: chega! Ok? Porque o Kyren Williams também teve 3 touchdowns e o Matthew Stafford conseguiu apenas a sua segunda vitória contra o San Francisco 49ers na vida, tá? Então, times que começam 0-3 raramente vão para os playoffs. Teve realmente um clima no segundo tempo de pós-temporada lá no SoFi Stadium. E é o tipo de jogo que pode mudar uma temporada. Os Rams também estavam mega desfalcados, não tinha Cooper Kupp, não tinha Puka Nacua, os 2 principais alvos aí do Matthew Stafford, e mesmo assim ele conseguiu uma grande virada. Agora é o seguinte: os 49ers acabaram de pagar $30 milhões por ano pro Brandon Aiyuk. Onde estava Brandon Aiyuk nessa partida? Ainda não apareceu bem nessa temporada, tá? Apenas 5 recepções, 48 jardas. Então, quando a gente vê o Jauan Jennings realmente brilhando na ausência dos principais jogadores, e o cara que estava esperando o contrato, que não estava treinando, vai lá e tem apenas 5 recepções para 48 jardas, isso daí é um pouquinho preocupante aí para São Francisco, né? Como eu disse, Jauan Jennings, 11 recepções, 175 jardas, todos os outros jogadores dos Niners, 11 recepções, 117 jardas. Eu esperava mais do Brandon Aiyuk nessa partida, mas foi uma grande vitória aí dos Rams. Não vou falar para salvar a sua temporada, mas como eu disse, cara, 0-3 não é uma coisa boa, e foi a maior virada da carreira do Sean McVay, 14 pontos, ele que é técnico dos Rams desde 2017, parabéns Matthew Stafford. Meu segundo destaque, e eu vi várias defesas boas aqui nessa rodada, mas a melhor defesa foi a do Minnesota Vikings, que tá voando. Assim, o torcedor dos Vikings deve estar tão feliz nesse momento. Assim, Sam Darnold tá jogando bem demais. O Aaron Jones, né, parece que nasceu pra ser viking. Aí o torcedor dos Packers fala assim: não! Né? Porque ele teve várias temporadas ótimas em Green Bay, mas o encaixe lá em Minnesota tá uma coisa extremamente safadinha, eu te falo. Mas eu queria destacar essa defesa do Minnesota Vikings. E assim, dá pra destacar absolutamente tudo no Minnesota Vikings de um modo geral, porque Sam Darnold tá voando. Mas 34-7 contra o Houston Texans e um quarterback que não comete turnovers. Ok? 5 interceptações no ano passado para o CJ Stroud, ele lançou 2 interceptações nessa partida. CJ Stroud, que geralmente brilha contra o Blitz, teve problemas contra esse Blitz aqui do Minnesota Vikings. O Brock Purdy também, que geralmente brilha contra o Blitz, teve problemas na semana passada contra esse Blitz do Minnesota Vikings na vitória de Minnesota, tá? Então, uma coisa realmente impressionante. Olha só alguns dados aqui. Os Vikings têm 30 pontos cedidos nessa temporada. É a menor marca do time desde 1988. 5 sacks e 2 interceptações e pelo menos 2 interceptações o time tem em todos os jogos dessa temporada. É o segundo time desde 1963 a conseguir o feito. E a cereja no bolo, né? Jonathan Grenard, com 3 sacks nessa partida contra a sua velha equipe, o Houston Texans, né? Então deu tudo certo realmente aqui para a defesa do Minnesota Vikings, né? Eu já falei do Brian Flores,
que faz um trabalho excepcional coordenando esse grupo. É mais um ano no sistema dele. É um sistema complexo de muitos blitz, com várias leituras diferentes aí para os quarterbacks, e tá dando muito, muito certo. Você vence o Houston por 2 pontos, é uma grande vitória. Você vence o Houston por 27 pontos, 34-7, com aquele quarterback cometendo erros, com aquele quarterback com apenas 6,2 jardas por tentativa de passe, pior marca dele nessa temporada, com o grupo de wide receivers que ele tem. Cara, meu jovem, isso merece um belo destaque. O meu terceiro destaque vai para as zebras galopantes e sacadoras da rodada. Ok? Aí eu falo de 3 times que eram zebras e que simplesmente atropelaram os oponentes. Eu começo aqui rapidamente com o New York Giants. O New York Giants e também o Denver Broncos está aqui. 8 sacks para a equipe de Nova York, 7 sacks para a equipe de Denver. Os blitz e os stunts dos Giants confundiram a proteção do Cleveland o jogo inteiro. O Deshaun Watson não conseguiu respirar. Ele teve 7 jardas contra a pressão de Nova York e sofreu 8 sacks contra a pressão. Ah, sei, fala sério, né? Foi o maior número de sacks dos Giants desde 2014, uma performance defensiva realmente maravilhosa. E o Denver lá em Tampa, Bo Nix também jogou bem, Bo Nix também lidou muito bem com a pressão, mas 7 sacks em cima do Baker Mayfield, de novo com vários blitz também que chegaram em cima do quarterback do Tampa Bay Buccaneers, né? Então a defesa de Denver na semana passada se deu apenas 13 pontos contra o Pittsburgh Steelers, de novo uma ótima performance, cedendo apenas 7. Olho na defesa dos Broncos. Os Giants e Denver eram enormes zebras e atropelaram o oponente aqui. Sei que o placar foi 21-15 lá em Cleveland, na impressão que estava bem disputado o jogo, e no placar tava, né? Mas o Devin Singletary também ajoelhou na linha de 1 jarda na última jogada para queimar o relógio, ou nas últimas jogadas, né, para o time ajoelhar e garantir a vitória. E aí, a última zebra, o Green Bay Packers era zebra contra o Tennessee Titans. Foi lá e conseguiu o maior número de sacks do time desde 2005, com 8 sacks, pressionando o Will Levis também o jogo inteiro, e teve uma das jogadas mais bonitas também dessa partida, que foi o pick six do Jair Alexander, o primeiro pick six da carreira dele. Então, essas 3 zebras, sacando o quarterback, conseguiram atropelar os seus oponentes aqui nesse domingo. Meu quarto destaque agora vai para o impacto dos quarterbacks reservas entre aspas, né? Quarterbacks que não eram para ser titulares. Andy Dalton, né? Justin Fields, na verdade, Malik Willis e também Skylar Thompson e o Tim Boyle. Então eu queria falar um pouquinho de todos, começando com Andy Dalton. Sabe, eu vou te falar uma coisa, o Bryce Young não estava fazendo nada, mas ele foi uma escolha número 1 no draft, e agora ele foi pro banco, e a gente sabe que o Andy Dalton não vai ser a resposta, não é o jogador que vai levar o Carolina Panthers longe aqui nessa temporada e nas próximas temporadas. Ele simplesmente não é esse quarterback. Mas eu te falo, ele jogou muito bem nesse último domingo lá em Las Vegas, com 319 jardas, 3 touchdowns, nenhuma interceptação, e é impressionante o impacto que um bom quarterback causa no resto da partida também. Chuba Hubbard foi excepcional, passou das 100 jardas. O Deontay Johnson teve mais do que 100 jardas. A defesa jogou de forma inspirada também. E os Panthers tiveram um dinamismo muito diferente. Eles não tiveram qualquer dinamismo com o Bryce Young, tá? Mas foi um ataque assim completamente diferente. O Andy Dalton teve 6 passes de pelo menos 20 jardas nessa partida. O Bryce Young teve 2 nos 2 primeiros jogos, tá? Então, Andy Dalton é um veterano, ele sabe jogar. De novo, ele não é a resposta
de longo prazo aí para a equipe de Carolina. E eu acho que a substituição mostra que os Panthers já desistiram, basicamente, aí do Bryce Young. Mas neste domingo, lá em Las Vegas, ele foi um dos maiores quarterbacks dessa rodada. Sabe quem tá jogando bem também? O Justin Fields, que pela primeira vez em sua carreira venceu 3 jogos consecutivos, né? Justin Fields, sensacional contra a pressão da defesa dos Chargers, que jogou muito bem nas 2 primeiras partidas. Completou 8 de 9 passes contra os Blitz aí dos Chargers e teve 245 jardas. Foi de longe o melhor jogo dele nessa temporada, lançando a bola, né? Assim, não foi uma explosão ofensiva da equipe de Pittsburgh, mas quando a sua defesa tá parecendo aquela Steel Curtain dos anos 70, a defesa dos Steelers tá jogando bem demais, você não precisa lançar para anotar mais pontos do que 20, né? Vitória por 20-10, Justin Fields realmente cada vez mais confortável, né, na sua função como titular. E eu te falo uma coisa, cara, ele tá ganhando a confiança aí do Mike Tomlin. E olhando o jeito que o Russell Wilson jogou aqui nos últimos 2 anos, por que você colocaria o Russell Wilson como seu quarterback número 1 nesse momento, ele ficando saudável aqui nas próximas semanas? Não tem como. Justin Fields é o quarterback titular do Pittsburgh Steelers. Sinceramente, antes da temporada começar, a minha previsão era que no primeiro mês e meio da temporada, o Justin Fields assumiria a condição de titular. Agora, por causa da lesão sofrida pelo Russell Wilson, ele já foi o titular na semana 1. E para mim ele já mostrou o suficiente para ficar lá como titular. Grande vitória de Pittsburgh, que tá 3-0. Aí eu vou mencionar também aqui o Malik Willis, que a gente falou do Malik Willis na semana passada, mas enfrentando a sua velha equipe, ele foi lá, ele correu, o quarterback correu para 73 jardas, que foi a melhor marca de um quarterback do Green Bay Packers desde 1990, quando o Magic Man, Dan Majkowski, conseguiu 88 jardas, né? Mas não é só Malik Willis correndo com a bola. É o Malik Willis jogando de forma inteligente e soltou um pouquinho mais o braço aqui. Teve 202 jardas. Os times precisam estar preparados com um quarterback decente na posição número 2, quarterback reserva, caso alguma coisa aconteça com o seu quarterback titular. E eu tinha minhas dúvidas em relação ao Malik Willis, mas a fórmula lá em Green Bay tá funcionando, com o Malik Willis lançando menos bolas, foram 19 passes, como eu disse, também lançou poucas bolas na semana passada, o time correndo com a bola, pressionando o quarterback, todo mundo tá se complementando e aí facilita demais a vida do QB. Então, grande trabalho do Malik Willis. Aí, no outro lado do espectro, a gente tem que falar do Miami Dolphins, que é uma franquia tremendamente atrapalhada. Muitos problemas lá em Miami. Tem sido assim por décadas, infelizmente, para o seu torcedor, né? Mas Skylar Thompson, assim, quando você tem um quarterback do calibre do Tua, mas também com histórico de lesões, mais pro histórico de lesões, você tem que realmente pensar na posição número 2 de quarterback. Então tinha o Mike White, que era para ser um QB decente, mas ele perdeu o seu posto aí pro Skylar Thompson, que nunca fez muita coisa na carreira na NFL. Teve um jogo decente até 2 anos atrás contra o Minnesota Vikings, mas ele se machucou cedo naquela partida, né? Teve um jogo ok contra o Buffalo Bills nos playoffs, mas mesmo assim os Dolphins perderam aquele jogo. Mas Skylar Thompson não fez nada nessa partida. É impressionante ver um time que tem tanta criatividade no ataque, ou tinha tanta criatividade no ataque, com o Tua jogando de uma certa forma, e aí entra um reserva e a mudança é tão incrivelmente drástica que parece que é um time completamente diferente, né? E aí o que acontece? O Skylar Thompson, que não fez nada, se machucou e entrou o Tim Boyle, que assinou recentemente com os Dolphins, que nunca fez nada na vida como QB. Eu não sei como esse cara tá na NFL. Ele não fez nada no college, ele não fez nada
em 3 equipes antes de chegar nos Dolphins, né? Tinha 4 touchdowns, 12 interceptações e entrou e não fez muita coisa também nessa partida, né? Então os Dolphins, o planejamento de Miami é muito, muito questionável. Tem o Tyler Huntley que acabou de ser contratado, eu acho que ele, sem qualquer treino, seria melhor do que esses dois, para te falar a verdade, né? Então, uma derrota terrível dos Dolphins aí para a equipe do Seattle Seahawks 24-3. E na 5ª posição aqui, o meu último destaque, eu queria mencionar alguns ataques terrestres que me chamaram a atenção. E a fórmula de você vencer a batalha nas trincheiras realmente funciona. Não é verdade, Ravens? Não é verdade, Lions? Não é verdade, Philadelphia Eagles, tá? Então eu começo falando aqui do Derrick Henry. Derrick Henry simplesmente excepcional. Foi o 12º jogo da carreira do Derrick Henry com pelo menos 150 jardas e 2 touchdowns. 12º. Sabe quem tem mais? Um running back. Ele se chama Jim Brown. Talvez o melhor running back de todos os tempos. Então, os Ravens voltaram às suas raízes nesse jogo número 3. Foram 60 jogadas, 43 jogadas foram desenhadas para corridas. Isso daí é sensacional. 72% das jogadas foram de corridas, né, que foi o maior percentual do Baltimore Ravens desde 2006. Tá? O time correu para mais do que 250 jardas, como eu disse, Derrick Henry sensacional, o Lamar Jackson também correndo muito bem com a bola, e a defesa dos Cowboys, pela primeira vez em sua história, cedeu 8 touchdowns terrestres nos 3 primeiros jogos de uma temporada, né? Então você controla o relógio, você corre bem com a bola, você desgasta a defesa adversária, mesmo com o Dak Prescott jogando bem na reta final do jogo, não foi o suficiente para Dallas vencer a partida 28-25, placar final. Derrick Henry, e é interessante também aqui, porque o Derrick Henry, muita gente achava que ele ia para Dallas, que ele tinha interesse em jogar em Dallas. O Jerry Jones falou que não tinha dinheiro para contratá-lo, e agora ele vê o Derrick Henry indo lá para Dallas e amassando a sua equipe, né? Então, um momento muito bom aí pro Henry, não tão bom assim para a equipe dos Cowboys. Que tal a volta por cima aí do Saquon Barkley também nessa rodada, né? Depois de tudo que aconteceu na semana 2, quando ele teve aquele drop numa 4-3, era para garantir a vitória de Filadélfia. Ele voltou com tudo, 147 jardas, 2 touchdowns, um touchdown de 65 jardas, o touchdown da vitória também. Então ele foi contratado para ser aquele diferencial para a equipe de Filadélfia. Não foi um grande jogo dos Eagles, teve alguns turnovers aí do Jalen Hurts, ele poderia ter sido bem melhor, a defesa jogou muito bem. Mas o Saquon Barkley foi o diferencial, algo que a gente sabia que ele tinha capacidade de ser em diversos jogos nessa temporada, e foi nessa partida. E aí os Lions também, que eu mencionei, os Lions, muito parecido com o Baltimore Ravens, meio que voltaram às suas raízes também nessa partida contra o Arizona Cardinals, correndo 43 vezes para 187 jardas. Ninguém quer ver o Jared Goff lançando 50 bolas e o time correndo 20 vezes. Agora, o time precisa fazer um trabalho melhor dentro da red zone, né? Mas quando a gente vê os Lions correndo assim, controlando o relógio, cara, isso coloca o Jared Goff em situações mais favoráveis. Ele completou 18 de 23 passes, né? Então, esses ataques terrestres também me chamaram muita atenção. E nessa partida também, esse Ben Johnson, coordenador ofensivo, é uma coisa extremamente safadinha, eu te falo, ok? O hook and ladder foi executado com perfeição, né? Passe aí pro recebedor que faz o pitch de volta para um companheiro que depois corre até a end zone. Que é isso? Pós-temporada de 1981, quando os Dolphins também executaram perfeitamente o hook and ladder numa derrota? Okay. Para o San Diego Chargers, é uma jogada muito safadinha que faz você sair latindo pela casa, não é verdade? Então foi uma rodada realmente sensacional, um domingo realmente espetacular no mundo da NFL. Não é verdade, meus jovens? Deixe seu like, deixe seu comentário e falamos em breve aqui na NFL Brasil.
Valeu, tchau!